Pare tudo o que você está fazendo. Se você está assistindo a este vídeo agora, saiba que isso não é por acaso. Deus quer falar com você hoje. Essa mensagem pode transformar sua vida, mas apenas se você ouvir até o final. Você já sentiu que Deus está tentando te dizer algo, mas a correria do dia a dia te impede de ouvir? Talvez este seja o momento em que Ele quer falar diretamente ao seu coração. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Há uma mensagem poderosa esperando por você e ela pode mudar sua vida. Jesus nos ensinou que Deus sempre nos direciona. Mas será que estamos realmente ouvindo? Muitas vezes buscamos respostas, milagres e sinais, mas ignoramos a voz de Deus que já está ecoando ao nosso redor. Hoje, essa mensagem pode ser o que você precisa para transformar sua caminhada, renovar sua fé e encontrar um propósito maior. Fique comigo até o final, porque no último ensinamento há algo que pode destravar bênçãos e abrir portas que talvez você nem imagine. Deus quer que você ouça isso agora. Vamos juntos nessa jornada? Se você sente que Deus está distante ou silencioso, saiba que Ele sempre está falando. O problema é que muitas vezes nós não sabemos como ouvir. Deus usa sinais para nos guiar, proteger e responder às nossas orações. Mas será que estamos atentos? Muitas vezes buscamos respostas grandiosas, esperando que Deus fale conosco através de uma voz audível ou de um milagre espetacular. Mas, na realidade, Ele usa o nosso dia a dia para se comunicar. As respostas que você está buscando podem estar bem na sua frente, mas a pressa e a distração podem estar te impedindo de enxergar. A Bíblia nos ensina que Deus fala de diversas maneiras. Em Jó 33:14 está escrito: pois Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas o homem não lhe dá atenção. Isso significa que, enquanto estamos ocupados, ansiosos ou preocupados, Deus pode estar enviando sinais claros e simplesmente não os percebemos. Mas como saber se Deus está tentando te dizer algo importante? Quantas vezes você já sentiu um incômodo no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou, ao contrário, uma paz inexplicável ao seguir por um caminho que parecia improvável? Essa é uma das formas mais sutis de Deus falar. O Espírito Santo nos guia por meio da paz e da inquietação. Se você está orando por direção, preste atenção na sensação que vem ao seu coração. Quando algo é de Deus, mesmo que seja um desafio, há uma paz inexplicável. Quando algo não é de Deus, há uma inquietação, uma dúvida constante. Muitas vezes Deus já respondeu nossas dúvidas na Bíblia, mas nós não buscamos. Quando estamos confusos, abrir a palavra de Deus pode trazer uma resposta clara. Já aconteceu com você de estar lendo um versículo e sentir que ele era exatamente o que você precisava naquele momento? Isso não é coincidência, é Deus falando diretamente ao seu coração. Por isso, se você está em dúvida sobre algo, peça que Deus fale através da sua palavra. Não ignore esse sinal. Outro sinal poderoso de Deus são as portas que se fecham. Nem todo não é um problema. Muitas vezes é uma proteção. Você já quis muito algo, lutou, tentou de todas as formas, mas nada deu certo. E algum tempo depois, percebeu que aquilo teria sido um erro? Isso é Deus cuidando de você. Assim como um pai não dá uma faca afiada para uma criança brincar, Deus muitas vezes nos impede de entrar em caminhos que nos machucariam. No momento, pode parecer injusto, mas com o tempo entendemos que Ele estava nos protegendo. Agora, preste atenção. Eu vou revelar 3 formas de discernir se uma resposta vem de Deus ou se é apenas fruto da nossa vontade. Muitas vezes nos enganamos achando que algo é um sinal, quando na verdade é apenas um desejo do nosso coração. Agora que você já entendeu que Deus fala conosco através de sinais, precisamos falar sobre um alerta muito sério. O que acontece quando ignoramos a voz de Deus?
A verdade é que ignorar a voz de Deus pode ter consequências devastadoras. Deus sempre nos guia para o caminho certo, mas se insistimos em seguir nossos próprios desejos sem discernir sua vontade, podemos nos perder, sofrer e até afastar as bênçãos que Ele preparou para nós. Consequência 1. Quando escolhemos nossa vontade própria em vez da de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que sofreram por não ouvirem a voz de Deus. Um dos maiores exemplos é Jonas. Deus deu a ele uma missão clara: pregar arrependimento ao povo de Nínive. Mas Jonas fugiu da vontade de Deus, embarcando em um navio para o lado oposto. O resultado? Uma tempestade terrível que quase destruiu o barco e uma experiência traumática dentro do ventre de um grande peixe por 3 dias. Isso nos ensina algo muito importante. Quando fugimos da direção de Deus, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos tempestades. Deus não nos força a segui-lo, mas quando escolhemos ignorar sua voz, as consequências são inevitáveis. Agora pense, será que você não está agindo como Jonas em alguma área da sua vida? Será que Deus já te deu um sinal claro, mas você está ignorando porque quer seguir o seu próprio caminho? Consequência 2. O silêncio de Deus como resposta. Outro grande perigo de ignorar a voz de Deus é que, com o tempo, podemos nos tornar insensíveis a Ele. A cada vez que Deus nos avisa sobre algo e escolhemos ignorar, nosso coração vai se endurecendo. Em 1 Samuel 3:1, a Bíblia nos conta que naquela época a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Por quê? Porque o povo havia se afastado de Deus. Muitos pensam que Deus se cala porque não se importa. Mas na verdade o silêncio de Deus é muitas vezes o reflexo da nossa falta de busca. Se ignoramos constantemente a sua voz, Ele pode nos deixar experimentar as consequências das nossas próprias escolhas. Talvez você esteja se perguntando, mas como saber se estou ignorando Deus? Aqui estão alguns sinais. Você sente que está sempre no controle e não busca orientação antes de tomar decisões. Mesmo sabendo o que é certo, você insiste no que quer, tentando justificar seus atos. Coisas começam a dar errado, mas em vez de buscar a Deus, você continua insistindo no erro. Se isso está acontecendo, é hora de parar e buscar a Deus com sinceridade. Consequência 3. O preço da desobediência. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro do perigo de não ouvir a voz de Deus. O rei Saul. No começo, ele era um homem escolhido por Deus para liderar Israel, mas com o tempo começou a agir conforme sua própria vontade, ignorando as instruções divinas. Deus havia ordenado que ele destruísse completamente os amalequitas, mas Saul decidiu poupar o melhor do rebanho e ainda tentou justificar seu erro, dizendo que era para oferecer sacrifícios a Deus. O profeta Samuel então disse algo muito forte: a obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Por não ouvir a voz de Deus, Saul perdeu o reinado e foi substituído por Davi. O que isso nos ensina? Muitas vezes tentamos negociar com Deus. Queremos fazer do nosso jeito e ainda esperar que Ele nos abençoe. Mas Deus não quer apenas sacrifícios, Ele quer obediência. Agora preste atenção. No próximo tópico, vou te mostrar como treinar seu coração para ouvir claramente a voz de Deus e não se enganar com os próprios sentimentos. Muitas pessoas acham que Deus está falando, mas na verdade estão apenas ouvindo o que querem. No próximo ponto, você vai aprender a diferença. Agora que você entendeu a importância de ouvir a voz de Deus e os perigos de ignorá-la, surge uma pergunta fundamental. Se Deus fala, como posso saber que Ele está me respondendo? Muitas vezes oramos pedindo direção, mas ficamos confusos.
sobre se a resposta vem de Deus, dos nossos próprios desejos ou até das circunstâncias ao nosso redor. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. Ele sempre responde nossas orações, mas nem sempre da maneira que esperamos. Hoje, você vai descobrir 4 formas principais que Deus usa para responder suas orações e como discernir a voz dele em meio ao barulho do mundo. Primeira forma, Deus responde através da sua palavra. A primeira e mais poderosa forma de Deus responder é pela Bíblia. Quantas vezes você já estava aflito, orou pedindo resposta e, ao abrir a palavra, encontrou exatamente o versículo que precisava? Isso não é coincidência, mas Deus falando diretamente com você. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um meio pelo qual Deus fala ativamente conosco hoje. Se você tem buscado uma resposta de Deus, mas não está abrindo a Bíblia, então talvez você não esteja permitindo que Ele fale da maneira mais clara possível. Antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte-se: isso está alinhado com a palavra de Deus? Deus nunca vai te guiar para algo que contradiga as Escrituras. Segunda forma, Deus responder através da paz no coração. Outro sinal claro da resposta de Deus é a paz interior. Filipenses 4:6-7 nos ensina a orar e entregar nossas preocupações a Deus, e Ele nos dará uma paz que excede todo entendimento. Isso significa que mesmo diante de decisões difíceis, quando a resposta vem de Deus, ela traz paz. Agora, atenção. Paz não significa ausência de dificuldades. Às vezes, a resposta de Deus pode nos levar a caminhos desafiadores, mas se for a direção correta, haverá uma tranquilidade no espírito que não pode ser explicada. Se você está diante de uma escolha e sente inquietação, insônia, medo ou angústia profunda, pode ser um sinal de que essa não é a vontade de Deus. Terceira forma, Deus responde através de pessoas e circunstâncias. Deus também usa outras pessoas e as situações ao nosso redor para nos dar respostas. Já aconteceu de você estar orando sobre algo e de repente alguém falar exatamente aquilo que você precisava ouvir? Ou talvez tenha visto uma porta se fechar inesperadamente apenas para perceber depois que era um livramento de Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos disso. Um deles é o caso de Moisés, que recebeu uma resposta de Deus por meio do conselho de Jetro, seu sogro. Êxodo 18:17-24. Por isso, fique atento. Pessoas tementes a Deus podem ser instrumentos da resposta divina. Se alguém de fé, sem saber de sua situação, disser algo que encaixa perfeitamente com sua oração, preste atenção. As portas que se fecham também são respostas. Às vezes, insistimos em algo que não é o plano de Deus para nós, e Ele nos impede de seguir adiante para o nosso próprio bem. Se algo não está dando certo por mais que você tente, pode ser que Deus esteja dizendo: isso não é para você. Quarta forma, Deus responde com espere ou não. Essa talvez seja a resposta mais difícil de aceitar. O silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, Deus nos responde com um espere, porque Ele está nos preparando para algo maior. Outras vezes, Ele responde com um não, porque sabe que aquilo que pedimos nos levaria para um caminho de sofrimento. O exemplo de Paulo ilustra isso muito bem. Ele pediu 3 vezes para que Deus removesse um espinho na carne, mas a resposta foi: minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Isso mostra que Deus sempre responde, mas nem sempre do jeito que queremos. Ele vê o que não podemos ver e sabe o que é melhor para nós. Se você está esperando uma resposta de Deus há muito tempo, não desista. Às vezes, Deus está moldando o seu caráter antes de liberar a bênção.
Conclusão: você está preparado para a resposta de Deus? Agora que você entendeu como Deus pode responder suas orações hoje, faça uma reflexão. Você está pronto para aceitar a resposta dele, mesmo que não seja o que você queria? Lembre-se, Deus sempre responde de acordo com o que é melhor para você, não apenas com o que você deseja. E no próximo tópico, vamos aprofundar ainda mais. Como desenvolver uma vida de oração poderosa e transformar completamente sua comunhão com Deus. Você não pode perder essa parte. Agora que você entendeu como Deus pode responder suas orações, surge uma questão fundamental. Existe uma maneira certa de orar para experimentar a presença de Deus de forma mais profunda? A resposta é sim. Existe uma oração que não apenas atrai a presença de Deus, mas também traz libertação para a alma e para a vida daqueles que a fazem com sinceridade. Muitas pessoas sentem que suas orações não passam do teto. Elas oram, pedem, clamam, mas ainda se sentem vazias, presas a preocupações, medos e até mesmo a pecados que parecem nunca ir embora. Se isso tem acontecido com você, preste muita atenção, porque hoje você vai aprender a oração que realmente move o coração de Deus e transforma vidas. Oração do quebrantamento. O primeiro passo para a presença de Deus. Uma das maiores chaves para atrair a presença de Deus é o quebrantamento. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que Deus se aproxima daqueles que reconhecem suas fraquezas, que não escondem suas dores, que se derramam diante dele com sinceridade. Você já percebeu que nos momentos de maior dor e desespero, quando você ora de verdade, sem máscaras, parece que Deus está mais próximo? Isso acontece porque Deus se manifesta onde há humildade e rendição. A oração do quebrantamento é aquela em que você para de tentar ser forte diante de Deus e simplesmente se entrega. Se você tem sentido um vazio na sua vida espiritual, pode ser que esteja tentando se aproximar de Deus apenas com palavras, mas sem um coração verdadeiramente rendido. Confissão e arrependimento. Removendo barreiras espirituais. Outro fator essencial para experimentar a presença de Deus através da oração é remover tudo o que nos separa dele. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam dele o seu rosto, de modo que não vos ouça. Isso não significa que Deus nos rejeita por nossos erros, mas sim que o pecado não confessado cria barreiras que nos impedem de sentir sua presença. Quando você se ajoelha para orar, você confessa seus erros diante de Deus? Você abre o seu coração ou apenas faz pedidos? A oração que liberta e atrai a presença de Deus é aquela que envolve confissão e arrependimento genuíno. Se há algo que tem pesado em sua consciência, abra o coração para Deus. Diga a Ele onde você tem falhado, peça perdão com sinceridade e deixe que sua graça renove sua vida. Oração de louvor e gratidão. A chave para atrair Deus. Muitas vezes buscamos a Deus apenas para pedir coisas, mas esquecemos de louvá-lo pelo que Ele já fez. A Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22:3. Isso significa que quando começamos a louvar e agradecer, sua presença se manifesta. Se você quer experimentar a presença real de Deus na sua oração, comece adorando. Antes mesmo de apresentar suas petições, comece dizendo: Pai, eu te louvo por quem tu és. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença na minha vida. O louvor abre o céu sobre nós.
Ele muda nossa atmosfera espiritual e nos conecta diretamente com Deus. Muitos querem sentir a presença de Deus, mas só oram pedindo coisas. Que tal mudar isso e começar a louvar primeiro? Oração com fome e sede de Deus, buscando mais do que respostas. Agora chegamos a um ponto crucial. A oração que atrai a presença de Deus não busca apenas respostas, mas busca o próprio Deus. Mateus 5:6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso significa que aqueles que verdadeiramente desejam a Deus, mais do que qualquer coisa, serão preenchidos pela sua presença. Se você tem orado apenas por soluções para seus problemas, talvez esteja perdendo o melhor da oração: a comunhão verdadeira com Deus. Hoje eu te desafio. Faça uma oração onde seu maior pedido seja simplesmente ter mais de Deus na sua vida. Diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer mais, quero sentir tua presença, quero que minha vida seja completamente guiada por ti. Quando você ora assim, o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa e real. Conclusão: o momento de se aproximar de Deus é agora. Agora que você aprendeu os elementos de uma oração que liberta e atrai a presença de Deus, a questão é: você está disposto a orar dessa forma? Lembre-se, oração não é apenas pedir coisas, é sobre relacionamento, rendição, louvor e busca sincera. Nos próximos minutos você vai aprender como construir uma vida de oração constante, sem depender apenas de momentos de desespero ou necessidade. Se prepare, porque sua vida de oração nunca mais será a mesma. Falamos sobre como a oração pode libertar e atrair a presença de Deus. Mas talvez você já tenha passado por momentos em que orou com fé, se humilhou diante de Deus, buscou sua presença com sinceridade, e mesmo assim parecia que nada acontecia. Você já sentiu que suas orações estavam sendo ignoradas? Que por mais que clamasse, Deus parecia estar distante? Se isso tem acontecido com você, é fundamental entender uma verdade bíblica. Existem pecados que podem bloquear a resposta de Deus às nossas orações. Isso não significa que Deus deixa de nos amar ou que nos rejeita. Pelo contrário, mas significa que certas atitudes podem nos afastar dele e impedir que suas bênçãos fluam em nossa vida. Hoje você vai descobrir quais são esses pecados e como se libertar deles para restaurar sua comunhão com Deus. Pecado da falta de perdão. Um dos maiores bloqueios espirituais na vida de um cristão é guardar mágoa no coração. Jesus nos ensinou em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso significa que o perdão é uma condição para recebermos o perdão de Deus. Muitas pessoas vivem em oração, pedindo a Deus bênçãos, restauração, direção, mas guardam ressentimentos no coração. Será que há alguém que você ainda não perdoou? Será que existe alguma ferida que você ainda não entregou a Deus? Se sim, isso pode estar bloqueando suas orações. Hoje eu te desafio a liberar perdão. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece viver livre, sem nada impedindo seu relacionamento com Deus. O pecado da desobediência. Outro pecado que pode bloquear a resposta de Deus é a desobediência. Muitas vezes queremos que Deus responda nossas orações, mas não estamos dispostos a obedecer à sua voz. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Isso significa que Deus não quer apenas nossas palavras de oração. Ele quer nosso coração totalmente rendido à sua vontade. Se há algo que Deus já te pediu para mudar, para abandonar, para corrigir, não ignore. A obediência abre portas para que Deus atue poderosamente na sua vida. O pecado da dúvida e da incredulidade. Você sabia que orar sem fé pode ser um bloqueio para a resposta de Deus? Tiago 1, 6, 7 nos ensina. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Às vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo nos enchemos de ansiedade, medo e incredulidade. Você ora, mas no fundo não acredita que Deus vai responder? Você pede a Deus direção, mas continua agindo com base no medo? A dúvida é um veneno para a vida de oração. Se você quer ver Deus agir, confie nele completamente. O pecado da falta de arrependimento. Outro bloqueio espiritual é não reconhecer nossos erros e não buscar arrependimento genuíno. A Bíblia diz, em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas espera que sejamos sinceros. Se há algo em sua vida que precisa ser corrigido, não tente esconder de Deus. Ele já sabe, mas quando você confessa, Ele perdoa, limpa e restaura. A oração que Deus responde é aquela que vem de um coração arrependido e disposto a mudar. Podemos concluir que está na hora de remover os bloqueios. Agora você sabe que certos pecados podem impedir que Deus responda às suas orações. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e está sempre pronto para restaurar sua comunhão com Ele. Se há algo em seu coração que precisa ser confessado, confesse agora. Se há alguém que você precisa perdoar, libere perdão. Se você tem vivido em dúvida, renove sua fé. Se há algo que Deus já te pediu para mudar, obedeça. Deus não quer que nada te separe dele. A seguir, você vai descobrir como fortalecer sua vida espiritual e viver em constante comunhão com Deus, sem mais barreiras. Se prepare, porque Deus quer te levar para um novo nível. Até agora falamos sobre como remover os bloqueios que podem impedir a resposta de Deus. Você já aprendeu sobre o poder da oração sincera, sobre os pecados que nos afastam do Pai e sobre a necessidade de arrependimento e obediência. Mas agora chegou o momento mais importante deste vídeo. Você pode estar se perguntando, mas afinal, o que Deus quer me dizer hoje? Preste atenção, porque essa mensagem pode transformar a sua vida. Deus está mais perto de você do que imagina. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Parece que ninguém nos entende, que estamos lutando sozinhos contra problemas, angústias e desafios. Mas Deus quer que você saiba algo muito importante agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Sim, Deus está com você agora mesmo. Ele nunca te abandonou e nunca te deixará. Quando você chorou sozinho, Ele estava lá. Quando seu coração doeu por uma decepção, Ele sentiu sua dor. Quando você pensou que não conseguiria seguir em frente, Ele te sustentou. Você pode não perceber, mas Deus está guiando cada passo seu. Deus tem um propósito para tudo que você está vivendo. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se perguntando por que certas coisas aconteceram em sua vida. Mas ouça com atenção, nada é por acaso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Isso significa que mesmo as situações que parecem ruins podem ser transformadas para o seu bem.
E portas que se fecharam, Deus tem algo melhor para você. A decepção que você sofreu, Deus está te ensinando a confiar apenas nele. As lutas que você enfrenta, elas estão te preparando para algo maior. O que parece um problema agora pode ser o caminho que Deus está usando para te fortalecer e te levar para o próximo nível. Deus está esperando você dar um passo de fé. Muitas vezes, queremos que Deus fale, que Deus haja, que Deus mude nossa história. Mas Deus quer que você tome uma atitude. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Isso significa que quanto mais você buscar a Deus, mais Ele se revelará a você. Se você quer respostas, comece a orar. Mas se você quer paz, entregue suas preocupações nas mãos de Deus. Se você quer uma mudança na sua vida, dê o primeiro passo. Deus está esperando por você. Ele já tem tudo preparado, mas precisa que você confie e se entregue completamente. Deus está falando com você. Agora que você ouviu essa mensagem, não ignore. Essa palavra chegou até você porque Deus queria que você a ouvisse. Ele está dizendo: filho, eu estou com você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Confie em mim e eu te mostrarei o caminho. A decisão está em suas mãos. Se você quer ver Deus agir, entregue sua vida a Ele agora mesmo. Fale com Deus, abra seu coração, busque sua presença. Ele está te ouvindo. Ele está pronto para transformar sua vida. A seguir, você vai entender como se manter firme na fé, mesmo diante dos desafios. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir é fundamental para a sua caminhada com Deus. Agora que chegamos ao final desta poderosa mensagem, quero que você pare por um instante e reflita sobre tudo o que foi falado até aqui. Desde o início, Deus estava guiando cada palavra que chegou até você. Essa mensagem não apareceu na sua vida por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus queria que você ouvisse. Ele sabia exatamente o que você precisava escutar neste momento. Mas a grande pergunta agora é: o que você vai fazer com essa mensagem? Porque não adianta apenas ouvir e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Deus falou com você. Agora é a sua vez de responder. A mensagem foi lançada. O que você fará agora? Jesus contou uma parábola sobre um semeador que lançou sementes em diferentes tipos de solo. A semente que caiu em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Mateus 13:23. Isso significa que a palavra de Deus foi lançada no seu coração hoje. Mas qual será o solo que ela encontrou? Vai cair em terra seca e ser esquecida? Ou vai encontrar um coração preparado para frutificar? A decisão está em suas mãos. Deus já falou. Agora é a sua vez de agir. Não espere mais para tomar uma decisão. Muitas pessoas sentem Deus falando, mas adiam sua resposta e pensam: depois eu oro, depois eu busco a Deus, ou ainda, depois eu mudo. Mas e se o depois nunca chegar? A Bíblia nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Isso significa que hoje é o momento de decidir. Agora é a hora de mudar, de buscar a Deus com todo o seu coração. Não adie o que pode transformar sua vida. Então eu te pergunto: você está disposto a ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Ele tem para você? Se sua resposta for sim, então repita comigo agora mesmo, em pensamento: Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu não quero apenas ouvir Tua voz, mas seguir a Tua vontade. Me fortalece e me guia. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que Deus ouviu. Um compromisso para o futuro.
Agora que você ouviu essa mensagem e tomou uma decisão, o que vem depois? Busque a palavra do Senhor diariamente. Deus fala através da sua palavra. Ore sempre, não apenas quando precisar de algo, mas para estar mais próximo dele. Compartilhe essa mensagem no WhatsApp com pelo menos 5 pessoas que você sentiu no coração que precisam ouvir essa palavra. Vamos usar essa poderosa ferramenta de comunicação a serviço de Deus, pois Ele quer alcançar mais vidas através de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso será um testemunho de que Ele está agindo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E até nosso próximo vídeo.